escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, é muito sério. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Se você puder acompanhar, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Isso aqui é a essência da igreja, a essência do evangelho. Olha o que está escrito, acharam? Acharam? Mateus 28, 18 até o 20. Você que está em casa também, se puder, acompanhe com a gente. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele estava falando com quem? Com os discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa é a missão da igreja, fazer discípulos e ensinar os discípulos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a missão. E muitas vezes a gente perde a visão do que Jesus nos deixou como ordem. E a igreja às vezes se preocupa com tantas coisas, às vezes a igreja se preocupa com tantas futilidades e cria um monte de eventos e um monte de coisas que vão atraindo a atenção. E o principal, o que nós estamos fazendo? Estamos ganhando, fazendo discípulos. Cada membro da igreja já tem pelo menos um discípulo, entendeu? Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira na igreja, ela é cheia de talento, tem todas as condições de fazer o que Jesus mandou, mas a pessoa não faz, entendeu? A gente precisa mudar isso. E hoje a gente vai fazer uma ideia, passar uma ideia para vocês do que é que Deus tem colocado no nosso coração. Eu pedi ao pastor Felipe que apresentasse isso, a gente vai conversando juntos aqui. Por favor, vamos receber de novo aqui o pastor Felipe, né? Graças a Deus. E ele vai passar para vocês, nós vamos juntos aqui, passando para vocês o que é a visão da igreja, o que a gente espera alcançar, de que maneira a gente espera alcançar, qual é a missão da igreja, qual é o propósito da igreja, porque você precisa estar alinhado conosco. Eu acredito que nós vamos fazer algo muito grande até o final do ano que vem. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer a partir de agora. Não foi à toa que Deus nos permitiu comprar a nossa sede, não foi à toa que Deus nos permitiu chegar até aqui. E pode ter certeza que o ano que vem vai ser um ano muito revolucionário, muito impactante. Nós estamos dizendo a partir de agora, já profetizando, que 2025 vai ser o ano da expansão do reino. Amém, glória a Deus. Diga comigo, de 2025, o ano da expansão do reino. O reino vai expandir na nossa mente, amém, do nosso coração, e do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e o reino vai ser expandido dentro da nossa casa, amém? Amém. Entre os nossos amigos, no nosso trabalho, o reino vai expandir através de nós. Diga a todos, graças a Deus. Então nós vamos começar, né, pastor Felipe? Amém, glória a Deus. Vamos nessa. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom dia de novo, gente. Amém. Gente, uma coisa que nós temos muito nos preocupado em falar, nós pregamos sobre isso semana passada, foi com relação a o que é a igreja da conquista. Não é o templo, a igreja somos nós. Bate no peito, é você que é a igreja da conquista. E a pior coisa que o mundo tem nos ensinado é que eu posso ser igreja dentro da minha casa. Desculpa, você não pode ser igreja dentro da sua casa, porque igreja não é sobre ser um, é sobre ser unidade, uns pelos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Faz total diferença você na vida dela e ela na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, o que nós estamos profetizando? 2025, o ano da expansão do reino. Pode passar. E para isso, nós precisamos compreender qual é o caminho que nós precisamos perseguir, né?
E para isso não adianta nós aqui como liderança estarmos falando alguma coisa e a igreja não está junto, porque às vezes as pessoas têm aquela noção de que igreja é só os domingos. Isso está totalmente equivocado. Igreja é quando nós estamos aqui juntos, os cultos é a união da igreja. Mas quando nós saímos, nós estamos representando a igreja de Cristo, estamos também representando a conquista para todas as outras pessoas que precisam do amor de Jesus, que precisam viver conhecer esse amor de Jesus. E é muito importante que todos estejam focados no nosso propósito e na nossa missão. Que esse propósito e missão, elas são suas também. A missão é sua, o propósito é seu, para que você também possa viver isso. A pior coisa que nós podemos fazer como igreja é colocar todo mundo aqui dentro, fechado aqui, e não deixar expandir o reino. Às vezes você está aqui... É o que acontece geralmente, né? Você gasta uma energia danada, né, bispo? Dentro das igrejas, as igrejas muitas vezes, e nós já cometemos isso também, claro, e fazemos eventos, as pessoas têm que estar aqui, mas muitas das vezes não cuida da sua própria família, da sua casa. A sua casa está perdida. Às vezes você não tem tempo para cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos estão se perdendo, e você, sabe? Então, igreja não é para ficar fechado dentro das quatro paredes, amém? Diga assim, igreja não é para ficar fechado dentro das quatro paredes. Então vamos lá, qual é o nosso propósito? Nosso propósito são os mandamentos principais, né? Eu queria abrir com vocês aí rapidinho, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Vou ler rápido, tá? Temos muitas coisas para falar. 22, 37. Vou ler a partir do versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. É difícil você lidar com pessoas? A sua missão é lidar com pessoas. O evangelho, né, bispo, é sobre relacionamento, né? É aquilo que eu falo, né? Às vezes as pessoas estão aqui, às vezes as pessoas estão acá. Nossa missão como igreja é estarmos com elas aqui, estarmos com elas aqui, né? Isso é muito importante. Então esse é o nosso propósito. Amar a Deus, por exemplo, parece que é comum, é fácil você dizer isso, mas amar a Deus sobre todas as coisas já é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar sempre. Sempre, em qualquer situação. Antes de qualquer coisa, até da sua família. E amar ao próximo, antes até de você mesmo, antes até de você mesmo. Por isso que Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, Cristo Nós já vive falamos em mim. muito sobre isso, né, bispo? Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, um filho acima de Deus, aí perde o filho. Nem filho, nem trabalho, nem nada. E amar ao próximo, né, é uma coisa que, infelizmente, nos últimos tempos tem mudado muito. As pessoas, como dizia a Bíblia, né, que nos últimos tempos haveria um esfriamento de amor. Então isso tem inclusive contaminado a igreja. A gente não pode perder essa ideia. O propósito da igreja é amar Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos, sendo capazes inclusive de nos dar para as pessoas, de servir, porque se você não conseguir amar as pessoas como você se ama, você não será capaz de perdoar, você não será capaz de amar, de cuidar, você não vai se importar com os problemas que a pessoa tem, então você não vai ser igreja. Para ser igreja, você tem que amar Deus em primeiro lugar e tem que amar o próximo. Gente, é sobre amor, sobre relacionamento. A palavra diz que nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, sabe? Eu sei que muitas vezes você chega aqui cheio de problema e chega aqui procurando soluções para a sua vida. E a solução para a sua vida é amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo, como a você mesmo. Então, já coloca isso na sua cabeça. Se você tem que ser um agente de transformação para a pessoa que está do seu lado. Quando você chega no lugar, você está sorridente, você traz paz e alegria, ou você traz aquele peso, aquela agitação? Às vezes a gente
Isso é muito normal, né, bispo? A gente relega a culpa ao próximo. Ah, mas o outro, ah, mas o outro. Deus mandou você amar e trazer paz e alegria. E é interessante também, filho, a gente lembrar que isso é um exercício diário. Quando a gente fala aqui, não é que a gente seja um modelo, não. A gente tenta ser, né? A gente está aqui também buscando esses mesmos propósitos, tá? Isso aqui é a verdade de Deus, é o que a gente precisa buscar. É igual o Paulo estava falando essa semana, né? É. A gente estava comentando ali agora, estava com café com os novos membros, né? E, gente, de vez em quando nós vamos fazer uns cafés aqui, e algumas vezes eu vou chamar alguns membros para que a gente possa bater um papo, conversar antes dos cultos, tá? Então, se você for chamado, vou tentar chamar todo mundo, sempre. Só que a gente não dá para todo mundo lá em cima, né? Mas a gente estava falando sobre isso. Ele foi assaltado essa semana, né? A carne dele diga assim: vai morrer, tem que cair na moto, vai estabacar e vai morrer. Mas o Espírito fala: perdoa. Isso é o amor. Amar quem você gosta é mole. Amar aquele que muitas vezes já te fez algum mal. A igreja precisa aprender a ter um coração não ofendido. Não ofendido, sabe? Então vamos lá, qual é o propósito da igreja? Amar a Deus em primeiro lugar, né? E ao próximo como nós nos amamos. Amém? Né? Amém. Missão, abra aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Qual é a missão da igreja, tá? Sua missão, tá? Sua missão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vamos estar escrito assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Quer dizer, nós representamos Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual a nossa missão? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A tua missão, levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Aí a gente já começa a entender, pastor, porque, por exemplo, quando você olha aquilo ali, a primeira ideia que você tem é o seguinte: a missão da igreja da conquista. Culpa não do é? pastor. Se o pastor Aí não você fizer... se isenta dessa responsabilidade, quer dizer, a missão é da igreja, não é a missão da igreja, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então você tem essa missão, né, como igreja, levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Qual é o nosso modelo de igreja? É aquele que Jesus iniciou e que aconteceu em Atos. Vocês estão entendendo? Atos era exatamente, nós vamos falar aqui agora sobre isso, sobre os valores. E é muito importante que você se conecte com isso. A sua missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Você que está aqui, nós no final vamos falar sobre isso. Você tem que sempre ter um relacionamento crescente com Jesus. Se você estacionou, você está errado. Você tem que continuar crescendo, cada vez mais conhecendo Jesus. Nós só iremos conhecer Ele na plenitude quando nós estivermos no céu. Então, essa é a nossa missão. Voluntários, qual a sua missão? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Eu estou olhando aqui, né, o pessoal nas câmeras aqui. Quando eles estão ali transmitindo, o que eles estão fazendo? Eles estão levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quem amou o louvor aqui hoje? Vocês amaram o louvor? O que o louvor estava fazendo aqui? Levando vocês a um relacionamento crescente com Jesus. Mídia, todos, as pessoas que estão aqui, levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quando a pessoa está em casa, que ora com a família, está levando a família a ter um relacionamento crescente com Jesus. Às vezes a pessoa nem conhece, mas ela vai olhar para você e falar: opa, estava conversando ali agora, a Márcia estava falando sobre a família dela, ela precisa representar Jesus dentro da casa dela. Embaixadora. Sabe? Embaixador. Você é embaixador de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Propósito e missão, ok? Fechado? Memorizar isso, hein, gente? Isso. Agora vamos para os nossos valores. 5 valores que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Abre aí. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Está escrito assim: olha o que a igreja de Cristo é, tá?
Não era? É, deve ser. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, quer dizer, não só dos da igreja, né? Mas os que também estavam fora da igreja. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Amém? Então vamos lá. 5 valores que nós, como Conquista, queremos que a nossa igreja tenha. Isso, às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos. A nossa missão é avançar a cada dia, correto? Amém? Primeiro valor, seguir a Jesus. Por que seguir a Jesus? O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam representando Jesus. Seguir a Jesus não é só de Jesus estar na frente e você ir atrás. Jesus não veio apenas para nos salvar. Ele veio para nos dar um modelo, para mostrar como um filho de Deus deve se portar aqui nessa terra, sabe? Só que ele foi o ser perfeito. Ele foi o ser humano, Deus perfeito. Então, qual é o nosso modelo? Ele amava, ele se preocupava com os que estavam perdidos, ele era humilde de coração. Você vê, tinha um monte de religiosos. Ele servia aos outros, servia. Ele perdoava, ele se você for observar, abraçava a causa dos outros, né? Por exemplo, tinha lá os religiosos, os poderosos, os que eram, famosos na época, os religiosos. Ele não andava com esses. Ele estava com aqueles que precisavam do amor dele. Uma vez, por exemplo, chegaram lá, o bispo sempre fala isso, acusando a mulher de adultério. Temos que apedrejar essa mulher e tudo mais. O que Jesus fez? Jesus julgou ela? Então por que nós julgamos? Isso é tão comum na igreja, por mais que a gente fale, crente gosta de julgar. Quem concorda? Crente gosta de fazer julgamento. Aí sabe o que acontece? Jesus falou para ela, olha só, falou para os outros, se alguém tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E naquele dia Jesus transformou uma vida. Muitas vezes nós julgamos e não transformamos vidas. Quer dizer, o modelo é Jesus, né, irmão? O modelo é Jesus. Não é o que eu acho, não é o que você acha. É isso. A gente aqui comete erros também, mas o modelo qual é? É Jesus. Nós aqui tentamos fazer o melhor. O que Jesus faria nessa situação, né? Nós tentamos fazer sempre o melhor para viver, mas nós vamos ser falhos. Nós vamos falhar, nós vamos falar inclusive com você. E nós esperamos que você tenha compaixão quando nós falharmos com vocês, sabe? Mas aqui o que acontece? Jesus é o modelo. Qual é o modelo principal? Seus líderes, nós tentamos fazer o melhor, mas o modelo é Jesus. Jesus faria dessa forma? Já parou para pensar se você, no seu dia a dia, fizesse a pergunta, Jesus faria dessa forma? As mulheres então estão até aqui. Isso é que é seguir a Jesus, né? Sei por que as mulheres ficam pensando assim, Jesus. Né? Mas seguir a Jesus é o modelo, sabe? Não religioso, de amor. Amar a Deus, amar o próximo. Segunda coisa, Jesus ficava no pedestal. Ele ficava separado do povo? Não, Jesus andava em grupos. E você observava que ele fazia grupos pequenos em diversos lugares. Estava sempre conectado com pessoas, né? Segunda coisa que é importante, conecte-se com pessoas. Se você observar, tem a ver com a missão, né? Que é amar a Deus, quer dizer, você está seguindo a Jesus, você está amando a Jesus, amando a Deus. E segundo mandamento, conectar-se com pessoas, quer dizer, você está amando pessoas, né? Você tem que lembrar que o maior amor que Deus tem é sobre pessoas. Então, nós também temos que colocar isso em primeiro lugar. E nós temos que nos conectar com pessoas. Por quê? Porque isso é igreja. Gente, igreja não é um templo. Nós amamos esse lugar aqui é maravilhoso, é onde nós nos reunimos, mas igrejas são pessoas. Então,
conectar com pessoas. Por isso que nós falamos para vocês irem para as células. Por quê? Porque aqui nós falamos para a igreja, correto? Mas quando você vai na célula, um vai compartilhando a sua vida, compartilha as suas lutas, compartilha as suas batalhas, os seus medos. Célula é o lugar ideal para conexão, né? Célula é um lugar fantástico. Às vezes está todo mundo chorando, às vezes está todo mundo rindo, e está todo mundo junto na mesma batalha, sabe? Então, isso é conectar-se com pessoas. Nós vamos falar sobre células daqui a pouquinho, mas segundo valor importante que você precisa se atentar: conecte-se com pessoas, não seja uma igreja de domingo. É legal, né? Eu lembro de uma coisa que o Paulo faz, que é muito bacana. O Paulo senta com alguém que ele nunca conversou aqui, ele diz assim: e aí, qual é a sua história? Me conta a sua história. Eu acho isso lindo, muito bacana isso, né? Porque de repente você está aqui, você não sabe a história do irmãozinho, você nunca conversou com um monte de gente aqui, tem muitas pessoas que você nem sabe o nome delas aqui, e você não faz questão de saber. Agora, conectar-se com pessoas é muito importante. Quanto mais você estiver conectado com pessoas, isso é igreja, isso é muito necessário. Igreja, preste atenção, igreja não é sobre você, é sobre o próximo. Sempre bota isso na sua cabeça, sabe? É nós esvaziarmos de nós mesmos pelo próximo. É engraçado, né, que às vezes eu conversando com outros pastores amigos, e parece que só o pastor precisa esvaziar-se de si mesmo. E quando só os pastores fazem isso e não ensinam a igreja a fazer isso, nós estamos falhando como líderes, sabe? Que nós não estamos fazendo a igreja de Cristo. Aí tem o lance de seguir a Jesus, né? Porque foi o que Jesus fez, ele se esvaziou dele, se esvaziou Exato. da sua glória para se tornar humano, né? Não falho, mas humano. Perfeito. Segundo, então, conectar-se com pessoas. Terceiro, investir tempo com Deus. O tempo com Deus é só domingo? Quanto tempo você tem dado a Deus durante a tua semana? Isso é sério, isso é muito sério. Muito sério. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso lá em cima, né? O maior erro da igreja, que às vezes a igreja diz assim: eu estou tão fraco. Bom, se a pessoa está fraca, ela não vai conseguir ser usada por Deus, os propósitos do Senhor vão ser prejudicados, né? Por exemplo, se a pessoa está fraca, como é que ela vai ganhar a família dela? Como é que ela vai salvar a mãe dela? Vai salvar o marido, vai salvar o filho, né? Ela não tem como fazer muita coisa, e ela vai ser facilmente explodida, detonada pelo diabo, pelos demônios, porque ela está fraca. E por que ela fica fraca? Porque ela não investe tempo com Deus. Sim. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, ô bispo, mas eu estou fraco, eu não consigo vencer um pecado, eu não consigo parar de fumar. Por que você não consegue parar de fumar? Você está lutando com as suas próprias forças para parar de fumar, né? Você vai parar de fumar quando? Quando você se encher de Deus. Aí sim, você vai ter força, e fumar para você não vai ser nada. É isso que Paulo disse: olha, o que antes era importante para mim se tornou refúgio, não tem mais valor nenhum, por causa daquilo que eu tenho recebido de Cristo, né? Verdade. Depois que você conhece o amor perfeito de Deus, nada mais importa. Agora, olha que interessante, tá? Quando nós estamos pregando aqui, nós estamos pregando para a igreja toda, correto? Por que tem algumas pessoas que estão bem espiritualmente e outras não? Há alguns tempos atrás, eu até fiz uma pergunta para algumas pessoas, e fiz a pergunta: de quem é a responsabilidade sobre a vida espiritual de uma pessoa? Do pastor. Isso é importante. Do pastor. Todas as respostas, do pastor. Mas o pastor prega da mesma forma para todo mundo. Por que umas estão bem e outras não? Nós estamos falando aqui: se conecte com pessoas, você não quer liberar perdão. Nós estamos falando aqui: dê tempo para Deus, por isso que eu estou falando, invista tempo com Deus. Você está investindo tempo no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas TVs doidas. Não, aí, isso é geral, pastor, não adianta. Você pergunta: quem está dando tempo para Deus? As pessoas ficam assim. Vai ver na prática. É aquela hora do a vida está muito agitada, gente. Quando você vê, já passou a semana, sim ou não? Às vezes, só porque você fez uma oraçãozinha, você acha que deu tempo para Deus. Não, você tem que gastar tempo com Deus mesmo. Aliás, não é gastar, é investir tempo com Deus, né? Sim. Ter relacionamento com Deus, investir tempo com Deus. Então, preste atenção: a responsabilidade da sua vida espiritual é de quem? Isso. Bota minha, bate no peito. Ela é sua. Se você estiver mal, procure o pastor. Pastor, estou precisando de ajuda. O líder de célula.
Se líder você de tiver um célula. discipulador, se Isso você aí. tiver um irmão que você sabe que pode te ajudar, né? Porque, com certeza, quando a igreja era menor, às vezes nós percebíamos muito mais fácil, né? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, pô, essa pessoa não está bem, essa pessoa está assim, essa pessoa está assada. E eu amo isso. Mas, cara, a igreja está crescendo, glória a Deus. E nós temos que fazer uma igreja cada vez mais madura. Porque uma igreja grande, ou ela é madura, ou ela cai. Cada vez mais responsável pelos seus atos, né? Isso. Pelas suas escolhas, pela sua A maturidade, seu responsabilidade- crescimento. A responsabilidade não é só das lideranças. Nós temos a missão aqui de passar a visão e passar a Bíblia da forma que é para vocês. Mas nós também precisamos perseguir. Se eu falar e não cumprir, de nada adianta, eu vou cair. E da mesma forma, a palavra está sendo pregada para todos aqui, sabe? Então, se preocupe com isso. Invista tempo com Deus. É sua responsabilidade investir tempo com Deus. Isso vai resolvendo tudo. Se você trouxer Tudo. Deus, tiver mais tempo com Deus, o resto vai tudo sendo resolvido. Tudo é assim, sabe? Porque é sempre uma briga entre a carne e o espírito, e a alma fica no meio. Por que o inimigo está batendo tanto na alma? Para que a alma olhe para a carne. O tema da nossa célula essa semana foi sobre língua, né? Palavras, eu esqueci, palavras alguma coisa. Palavras que são pesadas, né? A língua, a Bíblia diz que a língua é um órgão incontrolável. Você só vai controlar de que forma? Com o espírito. Quem aqui tem a língua Quem tem a língua grande aqui? Quem tem? Tem hora que tem que fechar a boca, né? Mas por que isso? Porque a carne ela vai gritar sempre, a tua carne sempre vai gritar, mas teu espírito tem que estar mais forte para mandar ela calar a boca, né? Amém? Quarta coisa, servir em comunidade. Já observou que o mundo hoje não quer servir? É verdade. Fala que se você servir, desculpa o termo, mas você é um otário, você é um idiota. Jesus veio para servir, né? Jesus veio para lavar os pés dos A discípulos. palavra diz, ele humilhou-se a si mesmo. Ah, né? eu sigo a Jesus, mas, né? Você não quer servir. Olha que interessante, nós lemos aqui Atos, né? Atos essa passagem estava dizendo que as pessoas, o povo, gostava da igreja. Você acha que lá fora as pessoas, hoje está bem melhor, né? Melhorou muito. Mas você acha que as pessoas lá gostam da igreja? Sabe por que não gostam da igreja? Porque a igreja é uma igreja acusadora. Isso que nós precisamos mudar, sempre. Tem as igrejas que são, mas isso aí não é responsabilidade nossa. Nós, como igreja, precisamos ser o amor de Jesus. Servir as pessoas, sabe? Faça além daquilo que foi pedido. Às vezes você vai fazer um favor, você faz com tanta má vontade. Eu sou E assim, acha que está fazendo muito, né? acho que está fazendo muito. Não, mas eu dou a minha vida. Jesus deu a vida por você, cara. Ele morreu naquela cruz por você. O que você fizer não é nada. Às vezes na igreja a pessoa diz assim: poxa, mas eu estou aqui fazendo isso aqui, fulano não está fazendo nada, estou trabalhando mais do que todo mundo, eu estou, sabe, quer dizer, está aqui para servir mesmo, né? E servir com alegria. Servir com alegria, sabe? Hoje, por exemplo, tem diversas pessoas aí que estão servindo, né? Enquanto você está sentado aqui no banco, tem pessoas que estão agitadas aí, fazendo um monte de coisas. Professoras lá em cima. Elas estão fazendo o quê? Servindo com alegria. Cada pessoa que chegar aqui, até as pessoas novas, elas precisam ser amadas. Isso é servir. A gente podia fazer, sabe o que, pastor? Podia fazer, já que a gente está querendo mudar tanta coisa na igreja, a gente podia fazer o seguinte: cadeira só para visitante. Ninguém fica na cadeira Vamos mais. profetizar sobre isso, amém? Isso quer dizer que vai ter muita gente em pé aqui. Amém, glória a Deus. É isso, por exemplo, chegou um visitante aqui, dê o seu lugar. Às vezes, chegou um casal, aí o casal está sentado separado. Se você se preocupar, opa, peraí, não, senta aqui. Eu posso sentar separado da minha esposa, da minha família, mas o casal está chegando novo na igreja, a gente tem que sentar Pastor, juntos. a gente conversou outro dia sobre aquele lance de trocar o pneu. Que legal aquilo, né? Dá tempo da gente contar rapidinho? Dá. Conta aí pra gente, conta aí. Tem uma igreja que a gente acompanha, né, que é dentro do nosso contexto, e uma vez chegou lá uma pessoa nova, uma mulher nova, e quando chegou no estacionamento, o pneu esvaziou, furou o pneu, e quando ela chegou lá, os voluntários estavam lá fora e falaram o seguinte: ó,
seja bem-vindo e tal, pode participar do culto, a gente vai cuidar do teu carro e tudo mais. Só que eles ficavam com a chave, né? No estacionamento que ficava lá para levar até o lugar certo. Ela deixou a chave e foi participar do culto. Quando ela saiu, o pneu estava devidamente no seu lugar, perfeitinho, consertado. Aí foi descobrir, sabe o que foi? Um voluntário, imagina alguém que esteja lá na recepção. Ele foi lá, levou no borracheiro, trocou o pneu, pagou do dinheiro dele e foi lá. Aí ela perguntou, mas e o conserto? Quanto que é? Não, já foi pago por Jesus. Vocês acham que eles pediram dinheiro para a igreja? Amor, é servir, sabe? Os líderes depois só foram descobrir depois. É o amor, sabe? O que você tem feito? Como você tem servido as pessoas? Outro dia eu estava numa reunião, pastor Felipe, e aí uma reunião, tinha muita gente de grana nessa reunião, tinha algumas pessoas lá de negócio, e tinha lá um advogado, ele é milionário esse cara, um amigo, uma pessoa de Deus, milionário mesmo. Ele estava participando da reunião, né? Aí de repente deu a hora assim, ele falou, gente, olha só, uma reunião importante de negócio. Aí ele falou assim, olha, agora eu preciso sair porque eu tenho um compromisso, né, na minha igreja. Aí, sabe qual era o compromisso dele? Ele estava na escala para cuidar dos carros no estacionamento. Achei aquilo tão bacana, o cara é milionário, o carro dele é uma Mercedes linda, caríssima. E ele estava escalado para ficar no estacionamento. Vem, pode vir. Estacionando lá, e que largou a reunião e foi correndo para a igreja para poder servir. É servir em comunidade. Eu teve uns domingos atrás, eu fui visitar uma igreja de um amigo, pastor meu, ali na Barra, né? E cheguei lá, obrigado, tá? Tu é botafoguense, mas eu te amo. Você falou, não posso falar muito não. Uma vez eu fui visitar lá, e cheguei lá, só que eu não falei que ia, só fui. Não vi esse meu pastor amigo, ele é o pastor responsável pela igreja, né? É o pai dele, que é o responsável, e ele junto, mesma forma. E tudo mais, eu não achei ele. Aí falei, vou embora, né? Acabou, tudo mais. Quando estou indo pegar o carro no estacionamento, quem está lá servindo no estacionamento? Pastor. Quer dizer, é servir, sabe? Com muito amor, com muito carinho. Então, é sobre isso, sabe? Tem uma igreja em Copacabana que só quem faz a faxina são os doutores da igreja. Lá tem muito doutor, só médico, advogado, só juiz e tal, só doutor. Eles fizeram um grupo para poder fazer faxina na igreja. Aí eles se reúnem, né, tem as escalas para servir, né? É muito importante que você, que ainda não sirva, se preocupe com isso. Como eu posso servir a minha igreja e a outras pessoas? Nós vamos falar sobre isso já já. Não fique no banco sentado a vida toda. Ache alguma coisa que vá te fazer feliz, fazer bem. E muitas pessoas descobrem o seu propósito servindo aqui na igreja, sabe? Então isso é muito importante. Nós vamos falar sobre isso, voluntariado, rapidinho já. Muito importante que você participe, tá? Quinta coisa. Outra coisa também estava na igreja de Atos. Viver generosamente. O que é viver generosamente? O dinheiro, ele não é o seu dono. Amém. O dono do seu dinheiro é o seu Deus. Você está entendendo? E quando nós fazemos isso, hoje eu não vou falar aqui sobre bênçãos, tá? Porque você sabe que quando você honra a Deus, você é abençoado? Você sabe disso? Nós somos abençoados. O dízimo, cara, ele é um troço que é de louco, porque não tem lógica. Nós não obrigamos... coração aberto para Deus é tudo. Aqui nós não obrigamos ninguém a dar dízimo, a dar oferta. Vocês já conhecem como é que a gente trabalha aqui. Você vê, a gente nem falou nada aqui, só deixa você honrar. De vez em quando nós ensinamos você a honrar. Bênção, isso não há explicação, é sobre fé. Você honra a Deus, Deus te honra. Ponto. Mas é muito mais que isso. Porque quando você vive generosamente, você está amando Deus em primeiro lugar e amando o seu próximo como a si mesmo. O dízimo que você tem colocado aqui, que tem feito essas portas ficarem abertas, para que pessoas possam conhecer a Jesus e ter um relacionamento crescente com Jesus. Você está entendendo? Cada coisa que você investe no reino, você tem abençoado a vida de outras pessoas também. Quando você abençoa a vida de outras pessoas, você está amando a Deus, porque é a pedra preciosa de Deus, somos nós como pessoas, sabe? Então, quando você vive generosamente, é muito mais do que a bênção sobre si próprio. Claro que nós queremos ser abençoados. Quem aqui não quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado financeiramente,
quer ter uma vida tranquila, uma vida em paz, que consiga pagar seus boletos, né? São muitos boletos, e atualmente tem sido muitos boletos. Os boletos estão ficando cada vez maiores, então tem que ser pela fé. Mas mais que isso, por que Deus abençoa aqueles que honram a sua casa? Porque aqueles que honram a casa dele estão se preocupados com as coisas dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, gente, preste atenção só numa coisa, rapidinho. Tem pessoas que trabalham por conta própria. Toma cuidado para você não ficar correndo atrás do dinheiro e não dar tempo para o seu Deus. Às vezes, quanto mais trabalha, mais ganha, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão, não adianta, você pode ganhar o que for, você vai perder. Às vezes, você vai perder sua família, você vai perder outras coisas muito importantes. Vai acontecer o que aconteceu, né? Quando o povo de Israel voltou lá do cativeiro, né? Cada um foi cuidar da sua própria casa, largou a casa de Deus, o próprio Deus fez travar, as plantas não produziam, né? E, enfim, ficou tudo amarrado, né? É quando Deus fala do saquetel furado, põe em cima e vaza embaixo, né? Isso não Uma tem coisa que como eu queria dizer aqui, pastor Felipe, é o seguinte, que a igreja apostólica, que deve ser nosso foco, né? Olhar para a igreja apostólica, a igreja de Atos, é interessante, né? Porque se discute muito, a gente ouve muito falar aí, que dízimo é coisa do Velho Testamento, né? E as pessoas falam muito disso, o que não é verdade. A gente, no Novo Testamento, a gente vê que se fala menos do dízimo. Se fala, mas se fala menos. Mas no Novo Testamento você percebe que as pessoas não davam dízimo, as pessoas davam era tudo. Por isso é que não se fala muito do dízimo do Senhor, porque no Antigo Testamento as pessoas davam a 10ª parte, o dízimo de tudo, até de cereais, de tudo. Dízimo era. No Novo Testamento você vê, você acabou de ler aí um texto, sim, dizendo que as pessoas davam vendiam tudo o que tinham e distribuíam, né? Você vê que Ananias e Safira, por exemplo, deixaram de dar o dinheiro da venda de uma propriedade e morreram, né? Sim. Então, no Novo Testamento, a coisa era mais, lógico, de amor, de consagração mesmo, mas as pessoas dão a sua vida, a nossa vida. Deus não quer que você pegue tudo que você tem e dê aqui na igreja, não é isso. Mas você tem que ter um coração voltado para as coisas do Senhor, quer dizer, um coração generoso, viver generosamente. Sim. Você tem que saber que você vai plantar ali, Deus vai te honrar, porque na hora H, teu socorro vem da onde? Né? Senhor. Você vê, Deus já está fazendo um milagre na sua vida, porque olha, eu vou no mercado, faço compra do mês, depois eu vou lá para comprar só uns negocinhos para completar, que faltaram, R$200. Eu fico assim, alô? Ué, mas eu fiz as compras para não gastar mais depois. Aí você vai ali comprar uma banana, comprar uma laranja, um negócio qualquer, vai R$100 e poucos. E gente, não se engane, vai só piorar. Já é um milagre, Deus já está, né? Se você está conseguindo comer banana, já é um milagre. Você está querendo tomar azeite, né? Botar azeite na comida? Deus já está te honrando, Deus já está te abençoando. Toda vez que você chegar no mercado, lembre-se disso, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Mas é porque viver generosamente, gente, vocês não sabem o quanto isso é importante. Cada dízimo que você traz e consagra aqui, até a tua posteridade, se Jesus não voltar logo, até seus filhos e netos, lá na frente, quando precisarem de uma resposta de Deus, Deus se lembrará de cada dízimo, cada semente que foi plantada. Vai até 3ª e 4ª gerações. Essa semente vai sendo plantada. Eu sei que eu sou abençoado por aqueles que viveram antes de mim, que sempre honraram a Deus. E Ele me abençoou. Que sempre tiveram um coração generoso, né? Plantou, amém, aquela semente fica plantada ali, né? Verdade. Amém. Vamos lá, então, 5 valores. Vamos falar juntos? Vamos? Na palma da mão, olha lá, nos dedos. Palma da mão. Seguir a Jesus. Vocês vão gravar? Vão gravar? Tem que procurar sempre gravar isso, tá? Primeiro, seguir a Jesus. Segundo, conectar-se com pessoas. Terceiro, investir tempo com Deus. Quarto,
servir em comunidade. 5, viver generosamente. Amém? Amém. Próximo. Esses são os nossos valores. Próximo. Coisas importantes para você conseguir fazer realizar esses 5 valores. O que nós, como igreja... Hoje você está sendo vítima do teu próprio cronômetro, né? Eu falei isso semana passada. Se o bispo estivesse aqui, ele ia me... Para que nós possamos realizar esses 5 valores, 4 coisas que nós te orientamos a fazer, correto? Primeiro, tá? Os cultos. O que são os cultos? É a reunião, a união da igreja. Falte só em último caso. Tome sempre muito cuidado com o segundo domingo, que é ceia. Mas os cultos é onde nós damos a direção da igreja e onde você serve a outras pessoas. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Deixa eu só colocar aqui uma... Com certeza. Né? Eu sei que eu tá vendo? A culpa é dele, ó. Tá vendo? A culpa é dele. Brincadeira. Mas olha só, gente. Você sabe que a nossa cultura vem dos judeus, né? E vem da palavra. O judeu, ele leva muito a sério o dia do Senhor, né? Quem já foi a Israel comigo sabe disso. No dia do Shabá, que é o sábado deles, quando o sol se põe na sexta-feira, para tudo, nem ônibus tem. Eles levam tão a sério, nem ônibus tem para você se locomover na cidade. Os restaurantes judeus fecham todos. Só tem restaurantes assim, de comida internacional, para os turistas, lá tem muito turista. Mas para tudo, porque é o dia do Senhor. É dia de ir para o Muro das Lamentações, ou para as sinagogas, né? Para adorar, e dia de ficar com a família. Ninguém faz nada, ninguém trabalha, é o dia do Senhor, sabe? Então a gente tem que começar a levar a sério. Domingo é dia do Senhor, não é dia de consertar a pia da cozinha. Domingo não é dia, vou descansar domingo. Sim, descansa, mas depois de vir para a igreja, ou antes de vir para a igreja, por isso quem vem à noite. Mas domingo não pode faltar os cultos, porque nós só temos um culto. Na nossa igreja, a gente teve essa direção de fazer culto só domingo. Então é só domingo, mas também todo domingo é o dia do Senhor. A prioridade está na presença do Senhor, né? Culto. Segunda coisa, células. Gente, as células é onde nós nos conectamos com pessoas. É onde nós evoluímos, onde nós aprendemos a amar. Muito importante. Onde nós aprendemos a lidar com certas situações. Então, nós fazemos o quê? Nós orientamos que todos participem de célula. Quem não está participando de célula está perdendo, pastor. Sim, Essa semana, por exemplo, você viu como é que foram as nossas células? Se você entrar nos grupos aí, ver as fotos, cada dia que passa as células estão crescendo, as pessoas se relacionam, tão legal, né? Bacana, as células estão saindo para passear, as células estão se conhecendo, é conectar com pessoas, né? Porque às vezes você é o crente do domingo, né? Mas domingo é pouca a experiência que você vive. Pessoa acostumou, pastor. A pessoa acostumou. É aquela Talvez mesma coisa de você faça sempre, até né? por religiosidade, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que para algumas pessoas não dá, para muitas pessoas não dá. Tudo bem, mas se for possível, procure uma célula para você participar, sabe? Preste atenção, as células são tão importantes que uma direção que o bispo nos deu foi o seguinte: a partir de agora, as células, elas ditam até o crescimento de uma pessoa dentro da igreja. Até para ser pastor, por exemplo, nunca mais nós vamos consagrar um pastor que não tenha sido aprovado nas células. Entendeu? Líderes de ministérios, a gente está mudando diversas coisas na igreja. Por quê? Porque pastor, por exemplo, ele precisa lidar com quem? Com pessoas. Se ele não conseguir liderar uma célula, ele vai ter dificuldade de ser um pastor. Porque pastor não é o que sobe aqui em cima do altar. Pastor é aquele que cuida de ovelhas. Então, qualquer pessoa pode vir aqui e pregar, né? Não precisa ser pastor para isso. Porém, para que possa cuidar de ovelhas, precisa ser líder de célula, célula aprovada, célula abençoada. Sabe? E é para isso que a gente não tem culto durante a semana, pastor. Exatamente. Senão a gente teria culto quarta-feira, sexta-feira, libertação. Nós temos, por exemplo, a gente priorizou célula. Célula é o modelo da igreja apostólica, né? Uma coisa que nós estamos prevendo, já preparando, logo em breve nós vamos tentar fazer as células online. São células menores, mas que as pessoas possam compartilhar da sua própria casa. Nós vamos fazer esse teste para ver se vai dar certo, como é que vai funcionar, tá? Então, nós estamos tentando, mas o ideal é presencial, para você lidar com pessoas, ok? Amém?
Glória a Deus. Terceira coisa, voluntariado. Entra nos valores, né? Seja voluntário. Isso muda a vida de alguém. Muda Quando mesmo. você chega aqui domingo e você não chega apenas por fazer, você chega aqui para servir as pessoas. Às vezes o teu propósito está sendo destravado. Até vida profissional, tem pessoas aqui que chegaram aqui trabalhando com mídia e hoje trabalham profissionalmente com isso, sabe? Então isso é muito legal, sabe? Voluntariado. Pastor, eu sei que o cronômetro vai estourar. Não, já está previsto hoje, eu vou ter com um pouquinho de tempo. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio de voluntariado, tá? Gente, isso é muito sério. Se tem uma coisa que eu tenho até falado para os pastores, se tem uma coisa que o diabo não quer e que é uma direção que Deus tem me dado, todo mundo, todo membro da igreja precisa tirar o bumbum da cadeira e trabalhar. Todo mundo. Você pode ter certeza, você tem algum talento que Deus te deu para ser usado na obra. Amém. E nos próximos, se a gente quer alcançar o que Deus tem colocado no nosso coração, a igreja tem que sair da cadeira. A igreja tem que começar a servir. De alguma maneira. Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a simplicidade disso. Porque tem muita gente que pensa assim, não, para servir tem que ser um santo, né? Tem que estar pronto, tem que conhecer teologia, tem que conhecer a Bíblia, tem que estar preparado. Aí isso vira um trave. Sim. O diabo usa isso para deixar todo mundo sentado no banco. Não, eu não estou preparado. Não estou pronto. Não. Ele te acusa para isso. Ele te deixa sentado no banco, entendeu? Às vezes por coisas que já aconteceram, às vezes por traumas, às vezes tudo vira motivo para você não servir ao Senhor. Se tem eu falei com o pastor Felipe, ano que vem, ano 2025, é o ano da expansão do reino. Amém, igreja? Amém. Nós queremos que até o final do ano que vem, a gente quer ter 1000 vidas aqui dentro da igreja. Eu acho até que dá para ir além, mas a gente quer 1000 vidas aqui dentro da igreja. 1000 vidas. O que a gente não pode, pastor Só para Felipe, vocês terem uma noção, semana passada rodaram aqui por volta de umas 350 pessoas já. quer dizer, hoje, noite. domingo assim, a gente tem girando pela igreja, média de 350 pessoas. Vamos né? chegar a 1000, amém? A gente vai chegar a 1000, entendeu? Agora, como é que a gente vai chegar lá? É por isso que a gente está dizendo que o 2025 será o ano da expansão do reino. Por quê? Porque essa expansão começou a ser preparada agora, está sendo preparada nesse momento aqui. A gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui é fruto de muita reunião que eu tenho com ele, a gente tem conversado com os pastores, a gente tem buscado, orado por isso, entendeu? Então, a gente precisa entender o seguinte, tá? Essa questão do voluntariado, isso aí tem que ser muito abrangente. Eu creio o seguinte, se você pegar a igreja primitiva, a gente já tem falado sobre isso, meu filho, o seguinte, a pessoa, quando ela aceitava Jesus, depois, era pouquíssimo tempo depois, ela já estava trabalhando. O apóstolo Paulo foi assim. Estava trabalhando, não tem esse negócio de, não, peraí, deixa primeiro ver, a pessoa fica sentada, ela vai inchando. Depois que ela incha, você não consegue mais tirá-la dessa cadeira, não levanta mais. A pessoa precisa entender o seguinte, pastor Felipe, que se a pessoa aceitou a Cristo, por exemplo, vamos pegar a Thay e o Léo, eles aceitaram a Cristo, eles vieram, quero batizar, eu quero ficar firme na igreja, eles têm que entender que a partir de agora, a vida deles não pertence mais a eles. Amém. Eles não têm que vir para cá para ficar sentado no banco ali, agora eu sou da igreja. Isso é que o diabo quer. Sim. Entendeu? Eles têm que partir para o voluntariado. Eles têm que fazer, a gente vai falar sobre isso agora, sobre as trilhas de crescimento, tá? E imediatamente eles têm que começar a servir. Eles têm que começar imediatamente a fazer a obra. Se não for aqui na frente com o microfone na mão, que é lógico, para pegar no microfone, pelo menos tem que saber o que dizer, pode demorar um pouquinho mais, tá? Mas quantas coisas tem dentro da igreja que eles podem fazer imediatamente? Quantas coisas, né? E se a pessoa não gosta de microfone, tem outras coisas que pode, né? Sim. Se não pega no microfone, pega numa vassoura, claro, Isso aí. né? De alguma forma você vai servir ao Senhor. Agora, o que você não pode é ficar sentado. Você não pode. Isso não pode.
sabe? Às vezes as pessoas pensam assim, ah não, eu não quero ir para a célula, aí não vai para a célula, aí não desenvolve, não cresce, não desenvolve, não interage com pessoas, aí não faz nada, aí não é voluntário, não é nada, então entra ano, sai ano, aí a gente vai perguntar, irmão, como é que você está? A gente está levando, né? A gente está levando. Entendeu? Entra ano, sai ano, irmão, você tem algum filho na fé? Não, quem sou eu? Quem sou eu? Não, você é um escolhido de Deus, é um abençoado de Deus, e Deus vai te usar para coisas grandes, em nome de Jesus. Mas a visão é o seguinte, ninguém sentado no banco. A visão é cada um sendo usado com os talentos que o Espírito Santo deu, né? E todo mundo servindo ao Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. Quarta coisa, e nós estamos lançando isso aqui agora, tá? E é muito legal que toda a igreja esteja muito conectada. São as nossas trilhas de crescimento. O que são essas trilhas de crescimento? Elas pegam uma pessoa do básico e vão levando ela avançando. Fazendo o quê? Fazendo elas um relacionamento crescente com Jesus. Elas vão ensinando o caminho, desde o início, a você servir, a você se tornar um discipulador. Está entendendo? Nós vamos ainda completar ainda com liderança de célula, com outras coisas, sabe? Então é muito importante. Eu queria mudar agora sobre a trilha de crescimento. Pode passar. A gente vai falar mais sobre isso agora. Essas trilhas de crescimento, quer falar alguma coisa, bispo, sobre as trilhas? Que depois a gente vai falar como fazer. Só quero dizer que me deu muito trabalho. Eu estou preso ali dentro da minha sala, ali gravando esse negócio. São muitos vídeos, a gente renovou todos os vídeos. Eu quero só dizer o seguinte. Esses estudos aqui não são estudos muito profundos com relação a esses temas. A gente vai fazer agora outros estudos mais profundos. Aqui são estudos básicos. Nós criamos trilhas de crescimento e que essas trilhas, elas são necessárias para pegar uma pessoa, tá? Vem cá, botafoguense, rapidinho. Logo botafoguense, cara. Na moral, essa blusa não. Está merecendo. Tá. Vamos imaginar, tá? O botafoguense chegou aqui na igreja agora. Está perdido, olha lá. Tá? Ele chegou aqui na igreja agora. Então nós temos uma trilha para ensinar ele tudo sobre o evangelho, para que ele possa tomar uma decisão consciente. É a primeira trilha, tá? Depois, aí ele passou dessa fase. Aí vamos supor, ele ouviu, conheceu Jesus, aí ele quer se batizar. Aí tem uma trilha só para batismo. Aí ele batizou, agora ele quer ser membro. Então tem uma trilha chamada Start, que é só para quem quer ser membro. Aí ele vai receber os estudos que vão prepará-lo para ser membro. Aí ele fez aquilo, aí foi consagrado, foi apresentado aqui no altar como membro da igreja. Agora ele vai fazer uma trilha chamada consolidação, que é para consolidar a fé dele. Ele vai aprender tudo sobre batismo, sobre nova criatura, sobre pecado, sobre salvação, sobre tudo que é preciso que ele aprenda. Aí ele fez isso. A próxima trilha é a trilha de alinhamento. A trilha de alinhamento é uma trilha que tem estudos só para alinhar a visão da igreja. Por que, por exemplo, na nossa igreja a gente não proíbe ninguém de tomar ceia? Tem que ter um fundamento isso, tem um fundamento bíblico. Não é porque a gente achou melhor, não, porque está na Bíblia. Então ele vai aprender. Por que na igreja a gente batiza assim que a pessoa chega aqui? Creu, a gente batiza. Se tem igrejas, por exemplo, tem que fazer curso, tem que esperar a pessoa ficar bem, dar provas. Por que a gente batiza? Qual a nossa visão disso ou daquilo? É a trilha de alinhamento. Vamos supor que alguém chegou na igreja agora e chegou vinda de outro ministério. Tá? A pessoa não precisa passar por todo esse processo, entendeu? Quando a pessoa vem de outra igreja, ela já vai entrar na trilha de alinhamento, tá? Para ela poder entender a visão da igreja. Terminou a trilha de alinhamento, a próxima trilha é a trilha de voluntário. Por quê? Porque vai aprender a servir. Então ele que chegou sem conhecer nada, agora ele já está aprendendo a servir ao Senhor, tá? Terminou a trilha de voluntários, aí tem a trilha de discipuladores. Ele vai aprender a discipular uma vida, a cuidar de uma vida, porque não foi isso que Jesus mandou? Sim ou não? Você não pode ficar a vida toda na igreja e não saber cuidar de uma vida, porque foi o que Jesus mandou, você ensinar, você cuidar, né? Você fazer discípulos e cuidar, ensinar os discípulos a fazer tudo que Jesus mandou, tá? Então é isso, essas são as trilhas
de Depois manda pro crescimento. campo trabalhar. Tá? E troca a blusa, né? Mas aí, gente, então, olha como é que é importante isso, tá? E o que nós, como nós Você entendeu, podemos... pastor? A trilha é para pegar uma pessoa que não sabe nada Do zero. e Vai fazendo. é uma trilha, fazer ela Levando ela crescer ao relacionamento crescente com Jesus. com Jesus. Quer dizer, em pouco tempo ela vai estar em condições de fazer. Porque se ela ficar muito tempo, ela incha, o bumbum fica pesado, ela não sai mais da cadeira. Entendeu? Ela tem que pegar e ser treinada e já colocada para fazer a obra. Então, como nós podemos, como você pode fazer essas trilhas, tá? Porque eu sei que tem pessoas aqui na igreja que talvez já estejam até acostumadas, nunca fizeram nada, só vem aqui os domingos, mas você pode fazer para você se atualizar e crescer, sabe, continuar avançando. E nós temos 4 formas de fazermos, tá? Uma é pelo WhatsApp, eu não vou liberar um negócio para vocês agora, eu já vou liberar. Outra é pelo site da igreja, outra é pelo aplicativo da Igreja da Conquista, e o outro é o Right Now, nós vamos falar sobre isso já, tá? Eu queria pedir que o pessoal que está aí, rapidinho, mas tem que ser muito rápido, liberasse, correndo aí, esses folders aí. Rapidinho, gente, muito rápido, correndo. Esses folders aí são as trilhas, tá? As Isso. trilhas de crescimento. Glória a Só Deus. um para cada um, que não tem muito ainda não, tá? Gente, um só pra cada precisa de um, tá? E se for família, às vezes dá até para fazer para vocês. A partir da semana que vem vai ter sobrando aí. Tá? Nós vamos colocar aqui uma área só para isso. Por quê? Esse folder ele vai ajudar e facilitar para fazer. O que esse folder está falando? Ele está mostrando, trilha por trilha, todas as trilhas que nós temos. E vocês já observaram que tem um QR Code aí? Esse QR Code, ele leva para o WhatsApp, que é o jeito mais prático de ser feito. O que você vai fazer? Você vai botar aí a tua câmera do celular no QR Code, né? E vai clicar, aí vai direto para o WhatsApp. Já para a trilha que você está querendo, é tudo automático. Isso aí não vai depender do pastor, depende de quem? De você. A né? única coisa que a gente quer lembrar aqui, que está escrito aí, mas a gente quer lembrar é o seguinte: esse WhatsApp aí é automático, é um robô. Não somos nós que mandamos o estudo para você. Então, não é para você mandar joinha, Não mandem mandar joinha, imagem, mandar áudio. Valeu, bispo, valeu, pastor. Não, porque isso pode interferir no funcionamento do robô. Você só faz aquilo que pedir. Entrou aí, o robô vai te pedindo, você vai fazendo. Só isso, tá? Tá bom? E o que vai acontecer? Aliás, gente, tem gente mandando comprovante de Pix para o robô, entendeu? Não adianta, a gente não consegue nem abrir, viu, Jamerson? Tá? Ué, todo mundo riu? Mas tem outras Não, pessoas, ele tem faz o diversas dízimo pessoas. dele, ele sempre manda para lá. É, Né? sim. Pode mandar para o pastor Felipe, ou para. Não tem problema, tá? Para mim, não tem problema, a gente consagra e tal. É porque lá o robô não lê. Aí eu fiquei tentando abrir lá, não consegui abrir. Mas eu vi que você tem mandado lá. Não é você que tem mandado? Né, para aquele número do robô. Por quê? Porque é automático e ele não recebe nem áudio, nem vídeo, nem imagem, não, joinha, emojis, ele não recebe. Amém? Então, e o que esse WhatsApp você vai fazer? Você vai colocar aí e vai mandar uma mensagem para lá. E diariamente ele vai te enviar um vídeo. E você vai assistindo, são vídeos curtos, não são vídeos grandes. Já pode ser o teu tempo com Deus, né? O seu investimento no tempo com Deus, geralmente ali 10, 15 minutos, não é muita coisa. Alguns que tem um pouquinho mais, mas pouca coisa, e você já pode investir todo dia e ir avançando, crescente com Jesus, relacionamento crescente com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é muito prático, tá? Muito prático. Agora, se der algum problema, ou perdeu algum, aí tem nos outros lugares também. Se perder algum, você pode nos procurar, mas também tem nesses outros lugares. E nós vamos agora falar sobre outra coisa, né? Sobre o WhatsApp, toquei? Ok, o Deu para entender WhatsApp tudo é direitinho, automático, gente? botou a câmera e leu, já vai começar a receber. Por exemplo, a galera que fez o voluntário. E outra coisa, todos os voluntários, eu queria pedir isso, voluntários, façam de novo o curso de voluntários. Nosso curso de voluntários está bem melhor agora, está bem mais avançado. Você que pode pegar aí e fazer diretamente pelo WhatsApp, ok? Você é membro, por exemplo, eu acharia muito legal você começar, você que já fez estudos e tal, você podia começar pela trilha de alinhamento,
se você tiver tempo para isso. Ou então começa na trilha de voluntários, né? Isso. Agora, gente, queria passar agora para o próximo, né? Nós, como igreja, nós estamos percebendo que as pessoas estão com pouco tempo, correto? Quem está com muito tempo aqui, diga amém. Quem está com pouco tempo, diga amém. Amém. Ou misericórdia, né? Sempre correria. E o que acontece? Nós queremos investir em vocês, como vidas, relacionamento crescente com Jesus. E o que nós fizemos? Nós fizemos agora uma parceria com a Right Now. O que é isso, tá? É uma empresa que abriu a Netflix cristã. E o que eles fazem? Eles têm diversos estudos, eles são americanos, né? Eles vieram de fora, já tem diversos estudos americanos, e muitos deles traduzidos ou com legenda, e agora tem muitos também já em português, e todo mês estão ampliando. Para quê? Para que você também possa conhecer diversas, ter estudos, para que você possa estudar à vontade. Material de estudo, né? Eu queria pedir para ela botar rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha, né, no site. O que é isso? Você, a partir de amanhã, eu vou mandar pelo canal da igreja um link para você poder entrar nesse link. Você vai ter que baixar o aplicativo, um aplicativo à parte, para você estudar a palavra. É outro aplicativo, tá? Nós temos o app Conquista e agora temos o aplicativo Right Now Media. Tá? Isso. Olha a como igreja é está investindo, a igreja está pagando mensalmente para vocês terem esse acesso gratuito. E tá? é um acesso individual. É como se fosse a Netflix. Você, igualzinho já vi Netflix. Vídeo, já vi esse vídeo, vai ficar marcado lá. Já vi esse outro vídeo aqui, vai ficar marcado lá. Para quê? Para que vocês possam ir crescendo e acompanhando a cada dia. Por exemplo, olha que legal, vai lá em cima primeiro. Aqui, olha só, pecados aceitáveis. Daniel amando a Deus no mundo. Um estudo específico sobre Efésios. Abre aqui nesse Efésios, por favor. Quando você abre ali, tá vendo? Olha lá. Efésios. São lideranças do mundo que fizeram esses estudos. Tá vendo? Olha que coisa legal. Explicando parte a parte. Que tem de material agora para você estudar a palavra. Muito material. Volta um pouquinho, por favor. Desce mais. Tem até para crianças aqui, ó. Bota aqui na turma do Turim. Ou pode ser isso aí, Luz de Belém. Tá vendo? Coisas para crianças, para os seus filhos. Teus filhos estão assistindo o que em casa? Aquelas coisas que não são boas, né? Então, a partir de agora você pode pegar isso e espelhar na televisão. Vai ser muito legal, muito prático, tá? Então tem um mundo de coisa aqui, tá vendo? Hebreus. Sobre controle, a vida de Noé, tem diversas coisas que podem ser feitas. Gálatas, não abra mão do evangelho, tem muita coisa legal, sabe? Muitas coisas sobre lideranças. Você que quer crescer também como liderança, você pode estudar um monte de coisas, tá? Agora vai lá em cima, por favor. Lá em cima, volta um pouquinho para me mostrar para o pessoal, por favor. Cara, que cara bonito é esse, rapaz? Lá em cima, não aperta ainda não, tá vendo? Ali em cima, ó, Igreja da Conquista. Lá na parte de cima, lá em cima, Isso. tá vendo? Ó. Clica agora. Quando você clicar ali, tem o quê? Trilhas de crescimento. Entendeu? Você pode fazer também por aqui, tá entendendo? Olha lá, o Evangelho de Cristo, batismo, start, consolidação, alinhamento, formação de voluntários, formação de discipuladores, e a gente vai continuar completando. Legal, gente? Clica num deles aí, só para a gente ver rapidinho. Escolhe um aí, qualquer um. Deus ama você, bota aqui. Pode ser. Revelação infalível. Quando clica ali, pode clicar. Tá vendo? Viver com Jesus. Olha o cara bonitão aí, ó. Legal, gente, legal. Amém. Então tem todos os assuntos lá para você fazer, né? Isso é para quê? Para que você tenha material para você crescer, sabe? Hoje a gente não tem mais aquela, como tinha antigamente, a escola bíblica dominical, né? Todas as igrejas mudaram, gente. Todas as igrejas tiveram que mudar isso. Por quê? Por falta de tempo, né? Então nós estamos dando praticidade para que você possa crescer espiritualmente na sua casa, para que você possa cada vez mais conhecer Jesus, conhecer a palavra, conhecer o evangelho, para que você possa representar Jesus a cada momento, a cada instante. Amanhã, vocês fiquem ligados no grupo, que eu vou
partilhar isso, tanto no grupo quanto no canal, tá? E vou fazer essas E mudanças tem que nós também estamos já falando como sobre isso. acessar através do aplicativo, né? No aplicativo, se você abrir lá, ele vai te pedir diversas outras coisas. Mas amanhã a gente vai ter que mandar um link específico. Por quê? Isso aí é só para membro da igreja. Só. Nós pagamos individualmente por cada membro. Então, temos a quantidade de membros que pode acessar. Por exemplo, se eu olhar lá, e esse aqui não é membro não, eu vou tirar. Pum. É só para membro. Então, não adianta passar para o amiguinho, passar para isso, passar para aquilo, é só para membro da igreja. Que a gente paga por membro. A igreja Isso. está pagando para poder você ter acesso a esses estudos, entendeu? Entendeu? Então, é uma parceria da igreja com o Right Now para que você possa participar. Ok? Amém? Glória a Deus. E Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Rumo aos 1000, né? Em nome de Jesus. Expansão do reino. 2025, o ano da expansão do reino de Deus. Você está com o seu coração fervendo por isso? Tá. Está com o seu coração queimando por isso? Vamos queimar juntos, vamos ganhar muitas vidas para Jesus e vamos fazer a diferença nessa terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.